Oi, gente, espero que vocês estejam muito bem. E se você é novo ou nova por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Bárbara e seja bem-vindo ao canal. Fevereiro foi um mês cheio de leituras intensas. Eu não estava preparada para a montanha-russa emocional que cada livro me trouxe. Então, no vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês 5 livros que eu li. Vou contar a sinopse de cada um e o que eu achei da história. Eu vou começar primeiro pelos livros físicos que eu li e depois eu falo a respeito dos e-books. O primeiro livro aqui da pilha é Anne de Green Gables, onde a gente vai conhecer a história da Anne Shirley, que é uma órfã, uma criança órfã muito sonhadora que acaba sendo adotada por engano pelos irmãos Cuthbert, que é a Marilla e o Matthew. Então, com o seu jeitinho falante, imaginativo, ela adora fantasiar as coisas da vida, deixar mais bonitas. Então ela acaba transformando a vida das pessoas ao redor dela, que ela acaba conhecendo, e descobre o verdadeiro significado de amor, de família, de lar, de amizade. Então é uma história muito bonita. Anne de Green Gables foi uma releitura. Eu li até o 5º livro e eu acho uma história muito conforto para mim. Então, essa vai ser a breve sinopse, tá? Vou deixar linkado aqui embaixo o mini vlog de leitura que eu gravei desse livro aqui, tá? Então, esse foi um dos livrinhos que eu li no mês de fevereiro. Eu separei um roteiro de vídeo, porque eu anotei alguns pontos importantes não importantes, mas alguns pontos dos livros que eu queria comentar com vocês. Então, como já faz tempo que eu li, eu coloquei no papel para eu ir comentando com vocês, tá? Então, eu separei algumas categorias aqui, então eu vou só relembrando e comentando com vocês. O primeiro é a montanha-russa emocional, que é basicamente o tema desse vídeo, porque foi como eu me senti durante as leituras do mês, foi de que é um livro muito emocionante, eu diria, tá? Porque Anne, simplesmente você não tem como não amar a Anne. Quer dizer, até tem, né? Porque cada leitor tem ali sua experiência de leitura. Mas a maioria das pessoas que leem, que gostam, amam a Anne. As que não gostam, geralmente acham ela uma grande chata e tagarela. O que é uma pena. E assim, eu amo a Anne. Tem momentos sim que ela é muito chatinha, mas toda criança tem o seu momento chatinho ali, né? De quando você tá cansada, a criança tá cheia de energia. Então com a Anne não é diferente. E tinha momentos em que eu ria das coisas que ela fazia, teve momentos em que eu me emocionava com as falas dela, que meu coração apertava com as inseguranças que ela tinha. Então, a montanha-russa emocional foi essa, basicamente, momentos que eu ria muito, momentos que às vezes eu ficava muito cansada da leitura, mas momentos que me emocionavam também. Tem uma fala no começo do livro que fala sobre a Marilla pergunta como que era a experiência, como tinha sido a experiência dela com as outras famílias, né? A Anne perguntava se as pessoas que já adotaram ela, porque ela já passou por algumas casas, né? Já foi adotada antes. Então ela tentando tirar o melhor da situação, porque ela é sempre muito otimista, quase que eu não lembro a palavra. A Anne é muito otimista. Então ela sempre tenta buscar o melhor das pessoas. Então tem uma fala que ela diz assim, peraí que eu tô procurando. Na página 50 tem essa fala, que a Marilla pergunta assim: essas mulheres, a senhora Thomas e a senhora Hammond, a tratavam bem? Que foram 2 mulheres, né, de famílias diferentes que adotaram a Anne. Ah, gaguejou Anne. Seu rostinho sensível ficou subitamente escarlate e o constrangimento se estampou em seu senho. Ah, elas tinham essa intenção de me tratar bem. Eu sei que elas queriam ser tão boas e gentis quanto possível. E quando as pessoas têm a intenção de tratá-lo bem, você não se importa quando não o tratam tão bem assim. Sempre.
e elas tinham muitas coisas com as quais se preocupar, sabe? É muito complicado ter um marido ébrio, e deve ser muito complicado parir 3 pares de gêmeos seguidos. A senhorita não acha? Mas tenho certeza de que elas tinham a intenção de me tratar bem. Então, são pequenas nuances assim de que a gente vai conhecendo a história da Anne, que a gente vai se emocionando junto com ela. Uma outra emoção que me trouxe ao ler esse livro foi de indignação e raiva até, tipo, incômodo por conta da senhora Rachel. Ela é muito metida, muito intrometida, mesma coisa, né, que eu falei. Ela é muito linguaruda, ela não tem papas na língua, ela se acha com uma super personalidade, mas ela só é muito chata e inconveniente. Com o tempo, a gente vai gostando dela, porque tanto a Marilla quanto a Anne vai colocando a Rachel no cantinho dela, sabe? Dando respostas que, tipo assim, já que você falou o que você quer, eu também vou falar. Então, aquele ditado, quem fala o que quer, escuta o que não quer, não é mesmo? A Rachel criticou muito a Marilla e o Matthew pelo fato deles quererem adotar a Anne. Ela não gostou, ela deixou bem claro que não gostou dessa ideia deles adotarem uma criança, sendo que a criança ia ficar aos cuidados dos irmãos, Matthew e Marilla. A Rachel não ia ter nada a ver com isso, mas ela estava agindo como se fosse interferir diretamente na vida dela. E teve uma fala que eu fiquei tão assim, né? Porque a senhora Rachel é uma caixinha de surpresa, nunca se sabe o absurdo que vai sair da boca dela. Esse corte é da página 75, de quando a senhora Rachel vai conhecer a Anne pessoalmente. Então, antes de conhecer a menina, ela tá conversando com a Marilla e ela fala o seguinte: é uma responsabilidade enorme essa que você tomou para si, comentou com tristeza aquela senhora. Especialmente porque você jamais teve qualquer experiência com crianças. Você não sabe muito sobre ela ou sobre o verdadeiro temperamento dela, presumo, e é impossível adivinhar como essa criança vai se tornar no futuro, mas de certo não quero desanimá-la, Marilla. Falando isso, já desanimando a pessoa. Mas, parando para pensar, porque ela está falando especificamente de adotar uma criança. Mas se você é mãe, pai também, mas sempre recai sobre a mãe, isso aqui se aplica também se o filho for seu, tipo, se você engravidou e pariu a criança. Essa questão de tomar uma responsabilidade sobre si. Quando você se torna pai, se torna mãe, isso é uma responsabilidade, não deixe de ser o filho sendo adotado ou não. E aqui fala de que, especialmente porque você jamais teve qualquer experiência com crianças, qualquer mãe de primeira viagem vai ter esse mesmo sentimento, tipo, como que vai ser? Como que é? Eu nunca fui mãe antes. Sendo adotada ou não, vai ter as mesmas questões, sabe? Apesar de que eu não sou mãe, mas eu acredito que se aplica tanto a questão de se a criança é adotada ou não. Então, assim, a Rachel se mostra bastante preconceituosa, até porque ela tem 10 crianças. Se eu não me engano, ela tem 10 filhas. E ela se acha no direito de falar essas coisas pra Marilla, porque ela já foi mãe 10 vezes. E continua, você não sabe muito sobre ela ou sobre o verdadeiro temperamento dela. E é impossível adivinhar como essa criança vai se tornar no futuro. Da mesma forma, é com a criança sua, um bebê seu, de sangue. Você não sabe como ela vai ser quando ela crescer, o temperamento, a personalidade, como que essa criança vai ser, o que ela vai se tornar. Não dá pra saber. Sendo adotada ou não, porque às vezes a família, o pai, a mãe, tio, vô, dá atenção, dá carinho, dá boa educação, sabe, ensina bem, dá tudo do bom e do melhor, né, na medida do possível, como conseguem, se dedicam ali à criação da criança, a criança cresce e se torna um adulto completamente ingrato, sabe, para não estar xingando aqui, falando coisas pesadas. Mas, independente da criação, às vezes a pessoa só é ruim mesmo. Cresceu no lar amoroso, teve tudo do bom e do melhor, na medida do possível que os pais conseguiram dar para os filhos, questão de roupa, alimentação, educação, presença. A pessoa se torna um adulto
simplesmente insuportável, difícil de lidar, sabe? Às vezes vai até para um mau caminho. Ou às vezes pode acontecer da criança nascer em um lar nada agradável, nada amoroso, com condições péssimas, e tomar isso para si e se torna um adulto bom, melhor, que pensa, eu não quero isso para minha vida, então eu vou ir para outro rumo. Então, assim, só mostra o preconceito que ela tem com crianças órfãs. Então, foi um dos trechos que me fez pensar muito nessa questão. Independente se é criança adotada ou não, você vai passar por esses dilemas, ainda mais se você nunca foi mãe, se você nunca foi pai. Você não sabe como é que a criança, não sabe como que é cuidar de uma criança. A responsabilidade sim é grande, porque enfim, tem uma vida nas suas mãos para você cuidar. Sabe? Não dá para saber as gaivotas. Gaivota não. Quero, eu acho. Não dá pra saber como que vai ser a criança, sabe? Por mais que você dê muito amor e carinho. Então ela pode ir para um bom caminho ou ir para o mau caminho, se é que me entendem, né? Então, Anne de Green Gables foi uma montanha-russa emocional muito grande para mim. Então, se eu fosse destacar algo desse livro aqui, né? Quero. Os pássaros adoram, gente. Esse horário da manhã pra estar cantando. Então, tem uma escrita poética, extremamente descritiva. Eu gosto, apesar de que em alguns momentos é cansativo, mas para mim é um destaque desse livro. Tem o crescimento da Anne, as reflexões que ela tem a respeito da vida. Aqui a gente vai acompanhar a Anne dos seus 10 a 11 anos até os 16 anos de idade. Então a gente vê o crescimento dela, como ela vai mudando o pensamento dela. Por exemplo, quando ela é criança, ela é muito tagarela. Quando ela vai crescendo, ela percebe que ficar calada às vezes é bom também. Então tem trechos que falam sobre isso, por que ela decidiu falar menos do que ela falava antes e os seus motivos. Tem também o cenário de Green Gables. Eu queria muito que esse livro tivesse ilustrações, tivesse mapas também de como que é cada região ali onde eles moram, porque dá uma sensação de aconchego. Green Gables, é tão agradável, tão lindo, tão maravilhoso. Eu imagino tudo tão colorido, tudo com cheiro de flores, de plantas, de frutas, de mato, sabe? Cheiro de natureza. Imagino tudo muito florido, muito colorido. Deve ser muito lindo Green Gables, gente, sinceramente. São 6 horas da manhã e tá tocando um carro de som. Troquei de celular porque o outro encheu a memória, tá? Então tive que trocar para continuar a gravação desse vídeo e o carro do som passou, me desconcentrei inteira. Falando sobre a avaliação do livro, no final ele ficou com 4 estrelas, tá? Mas essa foi a média dele, porque eu dei 4 pontos para enredo, 4 pontos para escrita, 4 pontos para fluidez e 4 pontos para os personagens. Então, lá no blog de leitura, eu falo por que cada categoria ganhou 4 pontos. Então, consequentemente, no fim, ele ganhou 4 estrelas, né, na minha avaliação dentro dos meus critérios. Agora, vale a pena ler de Green Gables? Sim, se você ama histórias clássicas, personagens cativantes, uma leitura que aquece o coração, que falam sobre lar, sobre família, amizade, crescimento pessoal. Esse livro é muito bom, muito gostosinho, tendo em mente de que pelo fato dele ter uma escrita muito descritiva, pode ser que se torne uma leitura cansativa, mas é lá no bloguinho de leitura que está linkado aqui embaixo, que eu falo um pouquinho melhor a respeito disso, tá? O próximo livro é Teto para Dois, da Beth O'Leary. Acredito que seja uma comédia romântica. Esse livro eu li, na verdade, em março, mas ele foi da minha TBR de fevereiro, então eu vou considerar como uma leitura de fevereiro. Em Teto para Dois, a gente vai conhecer a história da Tiff e do Leon, onde eles compartilham o mesmo apartamento, mas nunca se encontraram. Então, por motivos ali, cada um tem seus motivos, ele aluga o apartamento dele por meio período e ela acaba aceitando. Então, ele trabalha à noite e ela trabalha de dia, um dos motivos do porquê que eles não se encontram. E também, aos pouquinhos, eles vão se comunicando através de post-its. O Leon vai deixando, a Tiff vai deixando post-its ali, então acaba sendo uma forma de comunicação deles. Eles têm telefone celular, têm o número um do outro, até porque foi assim
que eles entraram em contato para fechar o contrato do aluguel do apartamento por 6 meses. Só que essa escrita de post-its, ó, é uma forma deles se comunicarem algo bem pessoal deles. Então, por conta disso, por conta dos post-its, eles vão se aproximando cada vez mais e com isso criando uma relação muito, eu diria que inusitada e cheia de surpresas. Essa é uma breve sinopse, tá? Eu fui com baixas expectativas para esse livro. Eu li pensando, tipo assim, nossa, eu não vou gostar, eu vou detestar, vai ser a pior leitura do ano. Exagerei, né? Mas esse livro foi uma mistura de fofura, diversão, emoção, porque eu comecei achando que seria um livro muito chato de comédia romântica, mas eu me surpreendi, principalmente porque o quanto ele tem momentos um pouco mais, com temas um pouco mais profundos e delicados, sabe? Então, a gente vai ver o lado da Tiff, que ela tá passando por um relacionamento abusivo, que é muito doloroso de ver a dependência emocional que ela tem no ex-namorado dela, que ela acaba se separando. Não é spoiler, porque começo do livro é ela procurando apartamento, porque ela quer sair do apartamento do ex dela. E tem também o lado do Leon, né? Então, ai, o que falar? Eu nem sei, porque eu não quero falar tanto para não dar spoiler, tá? Mas falando de avaliação, ele ficou com 4 estrelas e meia, tá? Esse livro, por conta da média dele. No enredo, eu dei 5 estrelas de 5, tá? Foi 5/5, porque foi algo totalmente novo para mim. Eu achei muito interessante essa temática de os dois alugarem o mesmo apartamento e nunca se encontrarem, mas o que mais me encantou foi porque, para mim, como leitora, dentro do que eu gosto de ler, do que eu costumo ler, a área profissional deles foi muito interessante. Então, ela é editora em uma agência que trabalha muito na parte de DIY, sabe? Então, ela é editora de livros e tudo mais. Eu achei isso muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar, tipo, isso em livro antes, nessa área específica que a Tiff trabalha. Leia para vocês entenderem melhor, tá? E o Leon, ele trabalha na área de enfermagem com cuidados paliativos. Então, achei isso muito interessante também. Então, isso me encantou muito. Mas a questão do desenvolvimento do enredo me encantou muito também. A escrita foi 5/5. Gostei, não tem muito o que falar, tá? Se foi 5/5 foi porque eu gostei, foi porque foi bom. E a fluidez foi 3/4. 3/5. Foi 3 porque o começo, nas 250 primeiras páginas, não, vamos supor as 100 primeiras páginas, foi muito chatas, sabe? Eu não gostava do Leon. Eu ficava indignada com a Tiff pelo tipo de pensamento que ela ainda tinha a respeito do ex, apesar de entender ela, infelizmente eu julguei ela, tá? Pelo que ela estava passando. Então, no começo foi muito arrastado, porque eu achava o Leão muito chato, muito reclamão, muito... ai, sabe, sem sal. E a Tiff é mais a questão dela com o ex, que eu ficava tipo assim, mulher, esse macho te tratava tão mal. Por que que tu quer voltar pra ele? Mulher, supera, sabe? Só que ao mesmo tempo eu entendia o porquê. Porque ele mesmo fez isso com a cabeça dela, sabe? Ele fazia ela acreditar que ela era incapaz de viver sozinha. Então, ao mesmo tempo que eu entendia, infelizmente eu julgava, tá? Confesso pra vocês. Então, por isso que 3 estrelas pra fluidez, porque o começo foi muito chato. Com o tempo, você vai lendo, vai vendo o porquê que o Leon é tão chato, tão sem sal. É só a personalidade dele mesmo. E a gente vai se encantando cada vez mais pelos dois. Eu fiquei chateada pelo tipo de pensamento que ele tinha a respeito da Tiff, mas isso era muito porque a opinião que a namorada dele tinha a respeito da Tiff. Então, a ex-namorada do Leon, na verdade, porque enfim, eles vão ter que terminar para ele ficar junto com a Tiff, ela faz na cabeça do Leon uma imagem da Tiff que ele não ache ela atraente, né? Que não desperte interesse nele para ele conhecer a Tiff. Então é por isso que ele julga muito a Tiff, sabe? Tipo, nossa, que mulher linguaruda, que mulher chata, não sei o que mulher doida e tudo mais.
Então, 3 pontos para fluidez e 4 pontos para os personagens, tá? Porque tem uns bem chatos, insuportáveis, que é difícil o leitor suportar. Os destaques do livro, eu diria que seria a dinâmica entre os personagens, principalmente entre o casal. O destaque que eu daria é o pensamento do Leon em relação ao lado psicológico da Tiffany. Eu não consigo falar Tiff, gente, eu falo Tiffany. Então, eu gostei muito porque ele não forçou a barra com a Tiffany, sabe? Ele reconheceu o relacionamento abusivo que ela passou, ele se preocupou muito, porque o ex continuou perseguindo ela. Ele ajudava ela da forma que ele conseguia, mas sem induzir ela a tomar certas atitudes, sabe? Ele conversava com ela, os amigos também, os melhores amigos da Tiff, conversava com ela. E eu gostei muito desse lado, sabe? De que eles, em conjunto, ajudavam ela da medida do possível, mas que ela tomasse as decisões por conta própria, para que ela percebesse o relacionamento tóxico que ela estava. Falou muito também da questão de que ela começou a fazer terapia para lidar com essa situação. Não fala detalhadamente, mas é bom de ver de que o amor não cura tudo. E não é o fato do Leon amar ela, não é o fato dela ter o amor dos melhores amigos, não é o fato dela ter o amor da família, de que ela vai conseguir superar. Não é nem superar, é lidar com a situação com o ex-namorado. Então, a terapia ser citada para ela lidar, né, com esse medo que ela acabou desenvolvendo, essas inseguranças. Então, foi um ponto muito importante que eu gostei de que, tipo assim, não é o amor que cura tudo, mas a terapia, o amor ajuda, mas não 100%, né? O amor é importante, o cuidado, a atenção, o apoio, mas não é o suficiente. Então, tem a questão da terapia também. E qual outro ponto de destaque? O equilíbrio entre humor e temas um pouco mais sérios. Então tem humor, tem o lado da comédia romântica, mas tem o lado dos momentos mais sérios, a gente passando raiva, junto com os melhores amigos, junto com o Leon, das atitudes que o ex-namorado dela tem com a Tiffany, porque ele persegue muito ela. Então tem esse equilíbrio entre humor e momentos mais sérios. E também o romance slow burn. Meu Deus, que romance slow burn. É aí que o leitor surta, entendeu? Então é um romance gradual, é envolvente. Eles vão, menina. Eu não sei se eu cito, mas eu vou citar. É lá na página 250 que vai acontecer alguma coisa assim, ó. Mas é muito slow burn, entendeu? Você fica com o coração quentinho, você vai ali se apaixonando junto com os personagens. Então, Teto pra 2, meu querido, foi 4 estrelas e meia, mas por conta da média mesmo, tá? Porque eu somei os pontos de cada categoria e dividi por 4, porque foram 4 categorias, então por isso que essa foi a média. Então eu me surpreendi muito. Eu amei Teto pra 2. Ai, tô quase favoritando esse livro, porque tem temáticas muito interessantes. Sério, ai, incrível. E eu gostei porque eu li já adulta, já, né, dos 25 anos de idade, já tô, meu Deus, eu tô mais perto dos 30 do que do 20. Então, como uma pessoa adulta, eu consegui reconhecer traços tóxicos em um relacionamento. Eu fiquei um pouco preocupada porque eu pensei, nossa, às vezes eu penso assim. Então eu sou tóxica, então eu sou possessiva, então eu sou obsessiva. Então, infelizmente, eu me reconheci em alguns traços negativos da ex-namorada do Leon, tá? Não todos, mas alguns eu reconheci. Eu pensei, nossa, então eu sou chata assim, sabe? Coitado do meu marido. Então, ler um livro, você sendo adulta, você tem um outro olhar, sabe, pro romance. Ainda mais se você está dentro de um relacionamento, seja um namoro duradouro, tipo, que há anos você está no relacionamento, ou no meu caso, uma mulher casada. Então, eu gostei, sabe? Esse livro me trouxe reflexões até para mim mesma, de reconhecer alguns comportamentos que não são tão legais assim, eu com o meu marido, no caso. Reconheço que eu sou bem chata mesmo. Aí eu fiquei, nossa, não quero mais ser assim. Então eu tô tentando mudar algumas atitudes minhas. Vale a pena ler? Sim, vale muito a pena ler, tá? Se você for
Até me perguntaram na live, que eu faço live lá na Twitch, de foco e produtividade, e eu li esse livro, alguns capítulos eu li em live, e me perguntaram se pessoas menores de idade podiam ler por questão de hot. Gente, o hot é muito leve, tá? Tipo, não tem muitas cenas. Quando teve, foi tipo assim, e se amaram a noite toda. Eu particularmente gosto de livros assim que não descrevem hot, porque não tem necessidade, porque não é o intuito do livro. Teto para Dois não é um livro para ser livro de hot, tá? É uma comédia romântica. Então, se você é menor de idade, você pode ler. Eu recomendo, assim, se você tiver 16 anos por aí, não tem cenas de hot, mas vai tratar de relacionamento abusivo, tá? Então, é isso. Mas vale a pena ler se você gosta de romance, que faz você rir, de livros que trazem mensagens sérias e importantes, né? E, enfim, você vai gostar muito desse livro, acredito eu, porque ele... Gente, é um equilíbrio quase que perfeito entre a comédia e os momentos sérios, a comédia romântica e os momentos sérios, tá? Mas sem mais enrolação, porque ainda tem mais 3 livros para eu comentar com vocês. E o próximo é O Jogo do Amor e da Morte, da Martha Brockenbrough. Foi o livro que mais me surpreendeu. Esse aqui, não, o outro que eu vou falar foi mais montanha-russa. Esse aqui foi um mix que eu passei 99% do livro detestando. Os outros 1% eu amei, quase favoritei o livro, porque eu fui entender a história, fui entender o enredo quando eu terminei a leitura. Gente, sem mentira. Quando eu terminei o livro, todo o começo, o meio, fez sentido. Então eu vou ter que beber uma água, respirar, para poder falar dessa leitura. A iluminação mudou porque o tempo tá nublado, aí abre sol, aí fecha de novo. Então vai estar oscilando a iluminação aí para vocês, tá? Mas O Jogo do Amor e da Morte vai contar uma fantasia histórica entre o amor e a morte, onde eles jogam um jogo que eu particularmente achei muito egoísta, no qual eles escolhem 2 jovens para testar o amor entre si e vencer praticamente a tragédia. Então, nesse livro aqui, dessa vez o amor e a morte escolhem o Henry e a Flora para jogar esse jogo, que são 2 jovens extremamente talentosos que vivem no ano de 1930. Então toda a história vai se passar nessa época. Então essa é a breve sinopse desse livro aqui. E na própria sinopse fala de que a morte sempre vence. Então não faria sentido a autora escrever um livro na qual a morte vai vencer mais uma vez. Então aqui a gente já sabe mais ou menos o que esperar, mas não exatamente. A gente só espera de que o amor finalmente vai vencer. Mas como que ele vai vencer esse jogo em que a morte e o amor fazem por anos, praticamente desde os primórdios da humanidade? A minha montanha-russa emocional quanto a este livro foi de que eu achei a história, depois que eu terminei de ler o livro, uma história extremamente bonita, sabe? Mas ao mesmo tempo dolorosa, devido à época em que se passa. Mas ao mesmo tempo também me apeguei aos personagens, tanto a Flora quanto ao Henry. Ao amor e à morte nem tanto. Mas eu torci por eles, pelo casal, no caso, porque são 2 adolescentes, na verdade, da década de 1930. E eu sofri muito com os desafios, com a forma com que a morte atrapalhava o amor, as atitudes que o amor teve que tomar, sabe, cego pela sede de finalmente vencer a morte, que desde sempre, basicamente, porque eles são imortais, a morte sempre venceu. Então chega uma hora que ele cansa e toma medidas drásticas, sabe, que... só lendo para entender. E também a forma como o amor e a morte são personagens, assim, que são basicamente enemies to lovers, tá? Essa é a minha teoria do livro, de que o amor e a morte, na verdade, se amam, só que eles não ficam juntos.
E eles manipulam muito a vida das pessoas, então eu achei isso muito egoísta. E pelo que eu entendi, eles têm um acordo entre si de que eles não podem interferir diretamente na vida dos jogadores para que influencie que ou a morte ou o amor ganhe. Eles podem interferir indiretamente, né, para que cada um ganhe o jogo, mas não diretamente, como por exemplo o amor influenciar o Henry a amar muito a Flora e escolher ela independente de tudo. Ele não pode influenciar o Henry a fazer isso diretamente, mas por outros meios ele pode ajudar o Henry a ficar cada vez mais próximo e se apaixonar cada vez mais pela Flora. Eu vou por partes porque o livro em si ele é muito confuso. O amor e a morte, os dois podem se personificar da forma que eles quiserem. Por exemplo, tem momentos em que a morte tá no corpinho de uma gata, ela é uma gata, e tem momentos em que ela tá no corpo da prima do Henry, para influenciar, né? Induzir certas ações e tudo mais. Já o amor, ele pode se transformar também, se personificar em alguma pessoa, algum animal, um ser vivo, e ele se personifica em uma pessoa que vai conhecer o irmão adotivo do Henry para que influencie também na vida do Henry. Faz sentido? Vamos por partes. A Flora, ela é uma garota, deixa eu ver se fala aqui, afro-americana, tá? É a Flora Saudade, ela mora com o tio e com a avó, porque os pais infelizmente morreram. E ela é uma garota que canta em um bar, né? O Herança, ela tem não bem um bar, mas é um espaço onde ela canta de noite, né? Ela tem uma banda, ela é a cantora principal, uma banda de jazz. E naquela época o jazz era ligado especificamente a pessoas negras, né? Desculpa se eu falar algum termo errado, tá? Mas é porque eu não tenho muito conhecimento, tá? Então, era ligado especificamente o jazz a pessoas negras. Então, pessoas negras que cantavam, tocavam, consumiam muito o jazz. Então, só que ela é cantora, né, desse espaço, dessa casa de show, digamos assim. Então, esse é o principal trabalho dela, só que o sonho dela é ser aviadora. Ela quer muito voar, mas pelo fato, primeiro, ela é uma mulher. Segundo, ela é negra. Terceiro, é 1930. E quarto, ela é uma adolescente de 16 anos. Então, muitas coisas impedem ela de ser uma aviadora. Mas, por exemplo, tem uma outra aviadora da qual a Flora admira muito, que é uma mulher, só que adivinha? Ela é branca, então, consequentemente, ela tem todos os privilégios, todas as oportunidades, diferente da Flora. Mas o contato que ela tem com a aviação é que ela é mecânica de uma empresa específica e ela cuida da parte mecânica dos aviões, mas ela também voa. E tem o chefe dela, digamos assim, acredita muito no potencial dela, tanto quanto mecânica, mas como aviadora também, porque ele já viu ela voar, acredita muito no potencial. Acredita muito no potencial da Flora, mas por essas questões, principalmente por ela ser uma mulher negra, tem muito preconceito, então ela não conseguir esse sonho dela, esse objetivo. Ela tá trabalhando para juntar dinheiro e tudo mais, para seguir esse sonho, mas infelizmente ela não consegue por esses fatores. E o Henry, falando dele, eu tô olhando aqui atrás da capa, ele infelizmente perdeu os pais, né? A gente vê a narrativa dessa parte dele. Ele perde os pais, acaba sendo adotado pelo melhor amigo do pai dele, nem em consideração ao melhor amigo que faleceu, ele acaba adotando o Henry, que é filho desse melhor amigo dele. Só que ele tem 2 irmãos adotivos, que é uma pequenininha, que eu esqueci o nome dela, e um maior, que é da idade do Henry, que é o Ethan. Então ele vive nessa família que é muito rica, tem um nome muito bem... Digamos que tem uma influência muito grande na sociedade, a família adotiva do Henry. Só que ele é muito simples, tipo, a família tem objetivos para ele de herdar. Não de herdar, porque o herdeiro no fim é o Ethan, que é o primogênito, né? O filho de sangue.
Só que eles têm o objetivo de botar o Harry também na empresa que eles têm, que é um jornal. Então os dois estão estudando, quando forem para a faculdade, digamos que eles já têm um emprego garantido ali. Só que o Ethan, ele tem problemas de escrita e leitura. Não fala especificamente o que é, mas eu desconfio que seja dislexia. Então ele não consegue ler direito, ele não consegue escrever direito, ele tem muita dificuldade. O pai dele não aceita isso, então ele tenta mascarar com o Henry. Então, quando ele vai fazer as entrevistas, vai fazer alguma matéria para o jornal que o pai dele, né, designa para ele, ele sempre leva um Henry, porque o Henry é responsável pela escrita, né, de preparar a matéria para ele, né, o Ethan vai fazendo ali as perguntas, só que o responsável pelas anotações e a escrita da matéria em si é o Harry. Então é assim que eles trabalham juntos para enganar o pai do Ethan, né? Para o pai dele achar que o filho melhorou na escrita e na leitura também. E o pai dele é extremamente preconceituoso, machista, sabe? Então ele é tudo que é de ruim, é o pai do Ethan. Então eles tentam ir lidando ali, né? Na família. Só que o Harry também joga beisebol, ele vai muito bom no beisebol, nos estudos, só que ele gosta muito de tocar. E quando ele conhece a Flora, que a gente vai ver, né, como eles se conhecem, ele se apaixona ainda mais pela música, mas principalmente pelo jazz. Só que quando o pai dele já odeia o fato dele tentar ser músico, ele diz que isso não leva a lugar nenhum, que o ramo dele é ir pro jornalismo, porque enfim, já tá fazendo o favor de ter adotado ele. Ai, gente, muito complicado a relação familiar nesse livro. E o pai dele não aceita, né? Simplesmente o fato dele tocar muito, ele cada vez que conhece a Flora se dedica ainda mais, ele fica apaixonado pelo jazz e ele fala, é isso que eu quero pra mim. Só que imagina, um cara branco se relacionando com a garota negra em 1930 e ainda querendo entrar pra uma banda de jazz. Isso não vai dar certo. Consequentemente, vai cair sobre a Flora e sobre a banda também, que são pessoas negras, né? Tem umas cenas em que, eu não sei se eu conto, mas eu vou contar, de que eles vão tocar juntos, só que as pessoas ficam revoltadas, porque eles fazem muito sucesso, o Henry toca extremamente bem, a Flora tem uma voz assim, inigualável, só a mãe dela era tão perfeita quanto ela na música. E as pessoas brancas ficam revoltadas, onde já se viu, esse povo não sabe o que faz, tem um garoto branco numa banda de negros tocando jazz, isso é inadmissível. Eles começam a querer destruir o prédio, a querer agredir, tipo, tocar coisa na Flora e tudo mais. E todo o preconceito recai sobre quem? Sobre a Flora, que é a garota negra. Agora o Henry fica tipo assim, ninguém tá nem aí, eles querem atacar os negros e não diretamente também o Henry por estar fazendo parte daquilo. Não que isso seja certo, tá? Mas essa é a linha de raciocínio deles. Então a gente vê o preconceito. Tem cenas em que a polícia vai enquadrar, né? Por alguns motivos ali, vai enquadrar a Flora e eles tratam ela com muito desprezo e tratam ela como se ela fosse uma garota de programa, né? Eles deixam bem claro de tipo assim, quando eles veem principalmente a Flora e o Henry junto, gente, o preconceito é ridículo. Eu fiquei tão mal por ela, porque ela é só uma garota de 16 anos, independente se ela é uma garota, se ela é adulta. Nenhuma mulher deve passar por esse tipo de situação, por esse tipo de coisa, sabe? E é revoltante porque o policial olha pro Henry, olha pra Flora e fala assim, ah, ela é tipo sua garota de consolo, né, seu engraçadinho. Por isso que vocês estão juntos, porque você quer conhecer coisas novas que esse tipo de mulher entrega para os homens. Ai, gente, a vontade que eu tive de entrar no livro e espancar esse policial, sinceramente. Então, o enredo é muito interessante. Vai alternando, ele é em terceira pessoa, mas a gente tem na visão da morte, na visão do amor, na visão do Henry, na visão da Flora. Então, o livro tem vários pontos de vista diferentes que se casam entre si, tá? Se complementam, mas que é narrado em terceira pessoa e eu gostei muito disso. Tem os encontros do amor e da morte deles verem, né, como que tá o andamento desse jogo deles, dessa aposta deles.
Só que eu dei 3 estrelas de 5 pro enredo porque eu senti falta da explicação da origem do porquê desse jogo entre eles. Porque é algo extremamente egoísta, sabe? Eles influenciarem na vida dessas pessoas em troca de um jogo. Uma aposta em que eles criaram entre si, o amor e a morte, sei lá por qual motivo. Então, esse foi o motivo do porquê que foi 3 estrelas. Eu senti falta dessa explicação, sabe? Não explica a origem, o porquê desse jogo, então seria muito mais interessante. Porque você vai vendo, você vai ficando aflita. A morte, principalmente, que barulho é esse? A morte, principalmente, ela é muito suja, ela joga, tipo assim, sem pensar nas consequências, o que ela quer ganhar. Já o amor não, ele é muito cuidadoso. E tem o peso também, tipo assim, é o amor, sabe? Então, se o amor fizer coisas ruins para ganhar o jogo, daí já não é amor, já entra em conflito. Então, tem uma parte em que o amor faz uma coisa, eu não consigo encontrar nem palavras, mas ele faz uma coisa muito ruim, muito ruim, para que ele tenha uma chance de vencer o jogo. E nem a morte acreditou no que o amor fez, sabe? Esse livro parece, olha, quando eu li, eu com as minhas amigas no WhatsApp, eu surtei muito. Eu falei, gente, eu não tô entendendo, não tô entendendo. Você não entende muito bem, mas ao mesmo tempo você não consegue largar a leitura. Já entra na fluidez, que é 4/5. A fluidez, sabe, por mais que o livro seja muito confuso, muito frenético, você não entende o porquê das coisas, você não consegue largar a leitura porque você quer saber, tipo, o que vai acontecer, o que vai acontecer, e agora? A morte fez isso, como que o amor vai reagir, sabe? E fala muito também da questão da sexualidade, por exemplo, o amor influencia muito nessa questão. Não que eles façam, não que o amor faça as pessoas serem homossexuais, não é isso. Mas eu não vou falar porque é spoiler, tá? Mas tem essa questão, como que o amor vai usar esse lado da homossexualidade a favor dele, tá? Então eu achei uma parte até que interessante, sabe? A forma que o amor usa isso. Então, gente, tem tanta coisa para falar desse livro, mas eu não vou falar para não atrapalhar a experiência de leitura. Falando sobre a escrita, 4/5, eu tirei mais os pontos por conta das explicações que não tem, mas não é escrita, eu vou dar 5, vai, 5/5 para a escrita, porque é muito envolvente e te prende, assim. Essa querida aqui, que é a autora, ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Então é um livro, assim, incrível. Personagens também, 4/5. Dificilmente eu dou 5 estrelas para os personagens, porque enfim, eles são imperfeitos. Mas simplesmente incrível, leiam. Vale a pena? Sim. Se você gosta de leitura, de história que mistura drama, romance, um pouquinho de fantasia, esse livro vai te prender do início ao fim. O enredo no começo é muito confuso, muito cansativo, mas vale a pena. Continua, seja forte, persista na leitura porque vai valer a pena. E a cena final, meus amores, tô nem palavras para descrever o final. Teve umas coisas muito mirabolantes, confusa, mas quando você chega no fim, você entende todo o resto, tudo aquilo que você estava confusa. Menos a parte da origem desse jogo do amor e da morte. Eu tô sentindo que eu tô falando a mesma coisa várias vezes, só que de formas diferentes. Desculpa por isso. Mas é isso, gente. O final é lindo. Eu chorei, gente. Eu chorei que eu fiz beiço, assim. Eu achei que eu virei beiço chorando na parte final do livro, que é muito lindo. É lindo, gente. Leiam simplesmente. Eu tô quase favoritando esse livro. Será seu favorito? Tô favoritando Teto para Dois, tô favoritando o Jogo do Amor e da Morte. E é isso. Agora, os destaques desse livro seria a mistura de fantasia com realidade histórica, tá? O romance que acontece aqui, os dilemas dos personagens, como que esses jovens lidam com o preconceito, né? Principalmente a Flora, ela tem muito medo de seguir adiante com o relacionamento com o Henry, porque ela já tá tão cansada de ela sozinha sofrer os preconceitos que ela sofre, de que
se relacionar com o Harry vai ser mais uma coisa que ela vai ter que passar, mais uma dificuldade que ela vai ter que passar. Então a gente vê essa jovem tentando tomar decisões e seguir o sonho dela. Já é difícil para ela sozinha lidar com a vida dela, os problemas, os preconceitos. Imagine com um homem branco do lado dela, como namorado, sabe? Então tem essa questão dos dilemas dos personagens. O Henry também tentando o máximo que ele consegue amar a Flora e tentar esse relacionamento. Pra ele é tudo muito fácil, tipo, Flora, é só a gente tentar. E a Flora, não, não é só tentar, porque pra ele é muito fácil pra um cara branco falar, porque ele nunca passou por situações difíceis. Eu sou mulher, mas eu não sou uma mulher negra, então tem certas coisas que eu também não tenho ideia claramente de como que seja. Eu tenho noção, tipo, como que deve ser ruim, mas nunca sofri preconceito, sabe? Então é muito fácil pra uma pessoa branca falar, nossa, é só a gente continuar, é só a gente insistir, vai dar tudo certo. Só que ela já tá cansada, ela tá exausta. Muita coisa de ruim acontece além da perda dos pais dela, sabe? E a morte, ela fez muita coisa ruim pra Flora, sabe? Tipo assim, pra influenciar no jogo e ganhar esse jogo. Então ela destruiu muitas coisas da Flora, sabe? E ela já tá com o psicológico muito fragilizada, ela tá cansada, ela só quer seguir o sonho dela. E ela vai tentar de qualquer jeito. E no jogo tem um critério, né? O que vai determinar quem ganha o jogo ou não. Então só lendo pra descobrir, tá? E a escrita envolvente, eu diria que poética, quando o amor encontra a Flora, porque eles não o amor e a morte não encontra, não fala diretamente com o jogador um do outro, né? Mas o amor acaba encontrando a Flora, mas porque ela escolheu, né? Tipo assim, ela procurou o amor. Então é muito lindo, porque o amor chegou nela porque ela quis. Então tem ali um diálogo e ele explica, eu vou chorar. Ele explica, né? Ela fala assim, amor, por que você me abandonou nos momentos em que eu mais precisei? Tô chorando, gente. E ele começa a dialogar com ela, começa a falar com ela. E você entende de que o amor sempre esteve lá. Sempre esteve presente na vida da Flora. Só que ela passava por tantas coisas difíceis que ela só conseguia focar no lado ruim. Só conseguia focar em tudo de ruim que acontecia ao redor dela. Então ela não tinha uma visão otimista a respeito da vida, então ela não conseguia reconhecer, até mesmo nas pequenas coisas, que o amor sempre estava presente. Gente, esse livro é lindo. 4 estrelas. Lindo. Simplesmente leiam O Jogo do Amor e da Morte. Todo surto vai valer a pena no final. Eu juro pra vocês, eu prometo, vai valer a pena. Tá? Espero muito que vocês gostem. Eu acho que eu vou reavaliar o livro. Tá? Eu acho que ele vai acabar sendo... Não, 5 estrelas não é porque não tem explicação da origem do jogo do amor e da morte. Mas vai ser 4 estrelas e acho que muito provavelmente tem potencial para ser favoritado. Eu favorito livros depois de muito tempo que eu li. Que eu vou ali dentro de mim, do meu psicológico, dentro do meu íntimo, avaliando a história. E eu decido se ela é favorita ou não para mim. O mesmo aconteceu com o Morro dos Ventos Vivantes. Depois de meses que eu tinha lido, eu relembrando a história dentro de mim, o que eu achei, qual foi a minha experiência com a leitura, eu percebi que foi um livro favorito pra mim da temática que ele abordou, sabe? Então eu acho que isso aqui vai ser da mesma forma. Eu vou ter que... Como que fala? Vou ter que amadurecer dentro de mim esse livro, mas tem muito potencial pra ser um livro favorito meu, tá? Então perdão aí pela emoção que eu senti agora. Saí da casinha, mas é porque é um livro extremamente lindo, gente. Eu realmente chorei muito no final desse livro. E acho que é isso, né? Já teve sinopse, destaque, avaliação, falei se valia a pena ler ou não. Agora vamos para os próximos, porque agora vamos falar sobre 2 e-books que eu li, que me trouxe emoções muito distintas que fala. Não sei, as palavras estão fugindo da minha mente. Mas vamos lá, por partes. Perdão pelo troca-troca de câmera, mas é porque o celular que eu uso para gravar,
encheu a memória de novo. Só que quando eu fui transferir o arquivo para poder continuar a gravação, o celular simplesmente travou. Coitado, tá nas últimas, meu Deus. Então eu peguei o outro celular, que a qualidade de câmera não é tão boa, mas cá estamos nós para continuar a gravação desse vídeo. Uma hora dá certo, gente. O próximo livro, como eu estava comentando, é um e-book que é o Singular Café Literário da autora Tatiana Gonçalves. E, gente, os comentários, né, a minha avaliação, a minha experiência de leitura que eu vou contar aqui, não é com o intuito de falar mal do livro, tá? Vou citar pontos que poderiam ter sido melhores, porque eu, particularmente, sinceramente, eu não gosto de estar falando mal de livro nacional, tá? Então, eu não quero também entristecer a autora, tipo, dando opiniões negativas. Então, vamos com calma, tá? Meu intuito não é falar mal do livro, mas citar pontos que poderiam ter sido abordados de uma forma melhor, porque a proposta do livro é interessante. Então, eu anotei aqui embaixo, eu vou ler para vocês, eu anotei a sinopse, tá? Então, a sinopse é a seguinte: de que Amélia tem 25 anos e perdeu os pais em um acidente. A jovem, que já não encontrava mais sentido em sua vida, trabalhando em um emprego ruim em uma cidade grande e agitada como São Paulo, acaba desistindo de tudo e volta para sua cidade natal, onde seus pais moravam, em Alfenas. Ao voltar para Alfenas, também volta às suas raízes se encontra perdida morando na fazenda dos seus pais. Sozinha, sente que não irá conseguir dar conta de todo o legado deixado por eles. E um dia, ao caminhar pelas ruas de Alfenas, avista um café vintage que lhe chama bastante atenção. E ao entrar no lugar, acaba conhecendo um atendente de descendência tailandesa, muito bonito e simpático, que informa para ela como que as coisas funcionam na cafeteria. E, encantada com o local, Amélia acaba pedindo um emprego e, para sua surpresa, ela consegue. Singular Café Literário conta como nunca é tarde para se reencontrar, para uma nova chance, sobre a importância de valorizar a vida e as pessoas que estão em volta, e é uma história repleta de café, livros, fazenda, amizades e amores. É sobre como desacelerar e se reencontrar. Essa é a sinopse do livro. Como eu comentei, a proposta do livro na sinopse é muito interessante, mas quando você lê, você percebe que a história é muito curta e pouco desenvolvida, infelizmente. Até porque o livro tem 193 páginas. Eu não sei se esse era o intuito da autora, tá? Fazer um livro muito curtinho, mas se fosse um livro maior, eu acredito que o desenvolvimento teria sido muito melhor, tá? Então, eu vou falar algumas partes, né, com vocês. O enredo, eu dei 3 estrelas de 5, tá? Infelizmente, porque eu senti que tem muitos furos e tudo acontece muito rápido. A ambientação não é muito bem explorada. Você não consegue se sentir de fato dentro da cafeteria, tipo, não consegue imaginar como que é o ambiente, como que é o local. A questão da fazenda também, da casa dela, onde a história se passa, né? Então, os pontos importantes poderiam ser mais desenvolvidos, os diálogos são muito rasos e você não sente assim uma conexão com a história, com os personagens. Não que você vá se identificar com eles, mas é uma conexão, uma proximidade com os personagens, sabe? A família também é muito aquele tipo de família, a família do time, no caso, ou protagonista. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas é assim que eu falo o nome dele. Perdão se eu estiver pronunciando errado, mas o time e a família dele é muito família propaganda de margarina, sabe? São felizes demais, parece que não tem um problema na vida. Não que tenha problema você ter uma família feliz, mas traz uma sensação de ser muito artificial, sabe? Não traz uma coisa de tipo, nossa, dá pra imaginar essa família realmente existindo na vida real. Então, parece muito coisa artificial. A relação do time com a irmã dele às vezes é muito chato, porque ele
não trata a irmã dele de... Tudo bem que relação de irmãos é assim mesmo, né? Isso de fato é real. Só que ele fica apertando muito na mesma tecla, sabe? Nos mesmos apelidos, é muito chato. E também parecia que eu tava lendo o livro na velocidade 2. Parece que o livro estava acelerado. O meu ritmo de leitura, ele é bem mediano. Eu não leio muito devagar, mas também não muito rápido. Só que a história foi tão boom, foi tão que parece que eu tava lendo na velocidade 2. E eu terminei o livro em algumas horas. Sabe, em menos de 24 horas eu terminei de ler o livro. Então, essa é a parte do enredo, porque eu dei 3 estrelas. E eu separei alguns pontos em que eu quis citar especificamente, tá? Por isso que eu fiz o roteiro. De que o primeiro, tem uma cena... Não sei nem por onde começar, calma. Tem ali o casal, né? O Tim e a Amélia vão ser um casal. E tem uma cena de que eles estão na fazenda dela, né? Brincando, aí... Brincando entre aspas, porque eles são adultos. Mas ela sugere, do nada, deles irem tomar banho de lago. E eles vão, só que eles não têm roupa de banho. E eles decidem tirar a roupa e tomar banho de roupa íntima, ou seja, calcinha, sutiã e cueca. E eles vão, tomam banho, voltam pra casa e tudo mais. Ela pega uma roupa pra ele, porque enfim, ela tá na casa deles, né? É uma fazenda muito grande, dentro tem lago, plantação, animais, enfim. E eles não têm problema nenhum quanto a isso, né? Lembrando que o time é o chefe da Amélia, porque enfim, ela pede um emprego na cafeteria e ele acaba contratando ela, né, pra ser funcionário ali da cafeteria dele. Então, nesse momento, eles são, além de amigos, são chefe e funcionário. E ela tem isso na mente dela, né? Tipo, ele é o meu chefe. Ok. Só que coisas acontecem, né? Tem uma cena lá, bem clichê, de tipo, ela lembra, tem uma memória ruim, aí começa a chover, uma tempestade, ela não quer que ele volte para casa, porque por conta do acidente dos pais, ela acabou desenvolvendo esse trauma, insegurança, né? De medo de dirigir e de andar de carro durante chuva e tempestade, é o que tá acontecendo no momento, né? Depois que eles voltam para casa, depois do banho de lago. E ela fala, não, por favor, não vá, tipo, tem quarto, tem muito quarto aqui na casa, você pode dormir em um dos quartos, mas só não vá pra casa, né, nesse temporal. E ela fica com muito medo, aí eles se abraçam, ela senta no colo dele, se abraçam, e ela fica perguntando, nossa, amigos fazem isso? E ele, isso que é? Ah, sentar no colo um do outro. E ele, tipo, quando um precisa de consolo, eu acho que sim, amigos fazem isso, é normal. Se isso fosse uma cena entre adolescentes, isso não me incomodaria tanto, mas são pessoas adultas. Eles estão na faixa dos 25 anos. Aí ela me perguntar se é normal amigos sentarem um no colo do outro. Aí ficou tipo assim, mas é porque a Amélia nunca teve amigos homens. Amiga independente, ela tem 25 anos, ela não é nenhuma tosca, tá? Não é nenhuma tonhona, não. Então, é uma cena que eu fico tipo, sabe, não tinha necessidade disso, dessa coisa bobinha de mostrar dela ser muito ingênua. Só mostrou que... enfim, não quero estar falando mal. Desculpa, autora, desculpa. Mas são pontos que, sabe, do enredo. Aí tem outro ponto. Cadê? Pontos importantes são deixados de lado. Não sei se era a proposta, mas eu acho que poderia ser muito mais desenvolvido. Trabalhado mais a questão do luto, né? Porque os pais da Amélia morreram. A terapia para superar, não é superar, para lidar com esse trauma que ela teve de questão de dirigir e de andar de carro. E também trabalhar melhor a questão da insegurança que ela tem em relação à amizade que ela tinha com a melhor amiga dela. Então são 3 pontos muito importantes que, se fossem bem desenvolvidos, seria uma leitura, uma história muito mais envolvente, muito mais interessante. Mas a autora, a gente passou por cima dessa questão do luto, da questão da terapia, fala da questão da terapia, mas é uma coisa tão rápida, sabe? Eu fiquei, poderia ter sido desenvolvido melhor essa questão. Porque, como eu comentei na questão do Teto para Dois, a Tiffany, não comparando os livros, tá? Mas as situações. A Tiffany passa por um relacionamento abusivo.
ela vai para terapia, e a terapia é onde ela vai conseguir lidar com os traumas, as seguranças que ela desenvolveu por conta dessas sequelas do relacionamento abusivo que ela tinha. E o Leon, ele não interferia diretamente, ele dava o amor e o apoio que a Tiffany precisava, mas o ponto principal era a terapia, porque o amor não cura, tá? O amor não ajuda a gente a lidar, a superar. O que ajuda é a terapia. O amor é um ponto importante, o apoio é importante, é essencial, mas o amor não cura. Então, nesse livro aqui, O Singular Café Literário, eu senti que, tipo assim, a vibe, ai, o amor vai curar tudo. Não cura, tá? Spoiler, não cura. Então, ele é importante, tá? De novo, o amor, o apoio é importante, mas não é a cura, não é a solução. Então, são pontos muito importantes que a autora poderia ter desenvolvido melhor, sabe? Outra coisa, cena sem sentido. Teve o banho do lago, teve 2 banhos do lago. O primeiro foi esse que eu contei pra vocês. O segundo foi porque, além de ser dono do café, da cafeteria, ele gosta muito de fotografar. Então, ele tem como hobby... Ai, uma abelha. Ele tem como hobby fotografar. Então, ele fala assim, vamos tirar umas fotos. Sugere pra ela, né? Opa, só sugere pra Amélia. E lá, vamos, aí eles vão tirar foto na fazenda e tudo mais. Enfim, coisas acontecem, né, pra eles tirarem essas fotos, só lendo pra vocês saberem. E tem uma cena muito boba de tipo assim, por que você não entra no lago pra gente tirar foto no lago? E o lago fica dentro da propriedade dela. E ela fica tipo assim, mas se eu entrar no lago, a roupa vai ficar colada no meu corpo e você vai me ver. Gente, tipo, já teve uma cena antes, ela literalmente tomou banho de calcinha e sutiã. E não se importou se ele ia ver o corpo dela ou não. Agora, ela entrar de roupa no lago vai ter problema? Então foi uma coisa que eu achei meio sem sentido. Outra coisa, no meio da conversa, ela do nada fala sobre virgindade e casamento. Tipo, ela, tem outra coisa, porque ela fala, né, da questão dele ver o corpo dela. E ele mesmo fala, tá, mas você já tomou banho de calcinha e sutiã. Seria o equivalente a tomar um banho de biquíni. Aí ela, meu Deus, então quer dizer que na vez passada você viu meu corpo? Querida, eu, tipo, não tinha como não ver, sabe? Enfim. E ela fala, porque eu ainda sou virgem. E eu só quero perder minha virgindade depois que eu me casar. E isso, eu nunca fui como as outras garotas. Me deu uma vergonha alheia. Porque não tinha por que ela falar de virgindade nessa situação. Não faz sentido. Sabe? Era tipo assim, pra induzir ele a pedir ela em casamento, já que eles estavam namorando. Não faz sentido, sabe? Então, esse ponto da virgindade, ela poderia ter falado em um outro momento que fizesse mais sentido a respeito do assunto. E, por exemplo, essa questão da virgindade. Quando perder a virgindade? Algumas pessoas, algumas mulheres, na verdade, não se importam de perder a... Não tô me coçando. Não se importam de perder a virgindade antes do casamento, sabe? Outras levam sim pro lado religioso, de ter relações sexuais com seus companheiros depois do casamento, porque sabem a importância que isso tem dentro da Bíblia, né? O porquê que Deus criou o casamento, o porquê, biblicamente falando, na visão de Deus, o porquê que é importante que relações sexuais sejam apenas entre homem e mulher que já estão casados, né? Então, tem essa questão de escolha de cada mulher. Tem mulher que não se importa, perde antes do casamento, por motivos dela, porque quer, seja com um homem, seja com vários homens ao mesmo tempo, ter várias relações. Outras escolhem ter relações só depois do casamento, se relacionar só com o marido delas. Isso é a escolha de cada uma. Isso não te faz ser diferente de outras mulheres. Então não é como tipo, nossa, porque eu só quero perder a virgindade depois que eu me casar, porque eu tenho 25 anos e nunca tive relações na minha vida. Isso não te faz diferente de outras mulheres, tá? É só uma questão de escolha. E ninguém sai falando por aí que é virgem. Quando que em uma situação do nada você fala, é que eu sou virgem. Não, gente, ninguém fala isso. Então são coisas que poderia não estar ali, sabe?
eu realmente não quero falar mal do livro, mas são pontos que poderiam ter sido abordados ou de outras formas, ou poderia não ter sido abordado, ou enfim. E o livro, ele realmente tem muito potencial, muito potencial. E a autora só fez tudo muito rápido e tem cenas que não precisava. Então, se fosse um livro de 300 páginas, eu leria, tá? Se tivesse 300 páginas, eu leria se fosse muito desenvolvido, se os temas importantes sobre o luto, trauma e insegurança fossem tratados de uma maneira mais séria, muito mais desenvolvida. Eu leria as 300 páginas tranquilamente, sabe? Só que foi 193 páginas de uma história muito rasa que não trouxe, sabe? A proposta é muito interessante, a questão de desacelerar e se reencontrar. Então eu senti falta de muita coisa, infelizmente. E outra coisa que me deixou um tanto quanto incomodada foi porque a personagem, ela é muito contraditória. Ela fala uma coisa e age de outra forma totalmente diferente. Como, por exemplo, a cena do riacho, que primeiramente ela tomou banho só de calcinha e sutiã e depois estava com vergonha de entrar no lago de roupa. Porque, primeiro, na primeira situação eles eram só amigos e ele era só o chefe dela e ela só a funcionária dele. Aí na segunda cena eles já estavam namorando e ela com vergonha, sabe? Enfim. E outra cena, por exemplo, senta no colo dele, ai, amigos fazem isso. A cena também. Ai, gente, muita coisa. Eu ia falar uma cena agora, só que é spoiler. Então foram situações assim que foram tirando pontos, infelizmente, da avaliação. Cadê? Da avaliação do livro, sinceramente. Desculpa pelo forró de fundo, tá? Mas é porque o meu vizinho ligou o paredão dele. Então a escrita foi 4, tá? Pontos, porque eu li em menos de 24 horas também. A fluidez é 5. Confundi, a escrita é 4, porque apesar de ser raso, a autora sabe escrever. Sabe, ela te prende assim na leitura. A fluidez 5/5, porque eu li menos de 24 horas. Os personagens eu dei 3 estrelas, porque eu achei eles muito rasos. Os diálogos são muito rasos, infelizmente. Você não sente uma conexão, um diálogo realmente sólido entre os personagens. São conversas muito bobas. Fala também a questão, porque a Amélia, ela é adotada. E os pais dela, biológicos, no meio da história, eles aparecem. Então, raso também, sabe, a forma que é tratada. Infelizmente, o livro tem muito potencial, mas o desenvolvimento, não funcionou muito bem, infelizmente. Mas a ambientação seria muito acolhedora, muito aconchegante se tivesse sido realmente escrita e ambientada, mas é muito por cima que é citado como que é o ambiente. Então, se passa em cafeteria, se passa em um sítio / chácara, tem a casa que parece ser enorme, né, pelo fato da fazenda dela ser bem grande. Então, seriam locais muito aconchegantes de você estar lendo, só que não é muito bem citado, sabe, muito bem desenvolvido. Tem também o crescimento da protagonista, poderia ter sido um pouco melhor. Tem o desenvolvimento dela de lidar com essa terapia, que é citado muito rápido, né? De lidar com essa situação dos pais, dessa sequela que ela ficou, desse trauma de andar de carro. Tem também, poderia ter sido desenvolvido melhor, a insegurança que ela tem em relação à amizade com a amiga dela, que por motivos dela, né? Você vai ter que ler pra descobrir. Ela decidiu cortar a amizade com a amiga, só que aí, depois de adulta, percebeu o erro que cometeu e foi atrás da amiga para pedir desculpa e explicar o porquê do fim da amizade repentina e tudo mais. A escrita, confesso que ela é delicada. Delicada no sentido de não... Delicada no sentido, como falar? De delicada mesmo, é muito leve, sabe? É uma escrita leve, delicada, bem feminina, eu diria, não reclamando, tá? Mas, enfim, desculpa, autora, tá falando mal do seu livro, mas foram pontos que eu acho que poderiam ter sido desenvolvidos um pouco melhor. Por favor, não fica com raiva de mim.
Mas o livro tem muito potencial. Se a autora decidisse, por algum acaso, reescrever a história, eu releria, tá? Releria, mas se realmente fosse desenvolvido melhor. Vale a pena ler? Leiam e tenham a sua própria opinião, tá? Apesar de tudo, é uma história até que interessante, porque a proposta é muito interessante. Então, sim, leiam Singular Café Literário. E a avaliação, na minha média aqui, deu 3,5 estrelas, infelizmente. Então, essa foi mais uma leitura do meu mês de fevereiro, Singular Café Literário, que tem 193 páginas. Agora, se o vizinho deixar, né, se ele baixar o forró dele, o cearense no seu dia mais fraco, eu vou falar agora sobre um outro e-book. Esse aqui, meus amores, eu me arrependo amargamente de não ter gravado o vlog de leitura, o celular balançando, porque isso aqui foi um surto e agora vamos falar sobre ele. Falando sobre Meu Doce Psicopata, eu vou deixar a capinha passando aí pra vocês. Gente, foi 235 páginas, eu não consigo nem rir menos, sorrir menos. De puro surto. Nada me preparou para essa história. A sinopse é de que o Draco, que é um milionário e herdeiro, ele é um psicopata bipolar que há anos observa a Raven, que é uma jovem de 22 anos, cheia de problemas. Só que para ele, para o Draco, ele está protegendo ela das injustiças do mundo. Só que quando o Draco decide sequestrar Raven, ela descobre que suas desgraças não foram acidentais, mas parte de um plano meticuloso de Draco. Agora o Raven enfrenta um dilema: confiar em seu capitão obcecado ou lutar por sua liberdade? Meu Doce Psicopata é um thriller psicológico que mistura suspense, humor negro e uma boa dose de insanidade. Uma história envolvente que desafia os limites da moralidade. E, meus amores, se eu fosse resumir esse livro numa breve resenha, seria essa avaliação da Amazon que está aparecendo aí para vocês, que diz o seguinte: não sei se gostei ou não. A história é surreal até para um livro fictício. Acontece tantas coisas e sem consequências que foi demais para minha imaginação, mas foi legal. Essa avaliação eu censurei, enfim, o nome da pessoa, mas tá lá na Amazon, tá? Essa avaliação. Eu mudaria esse final de legal para foi fluido, tá? Apesar de tudo, foi um livro muito fluido. Vou até beber uma água. Gente, é o seguinte, outro livro que tem uma proposta muito interessante, mas a execução deixou a desejar. Eu peguei esse livro pela capa e pela proposta da sinopse, tá? De ser um thriller psicológico, eu pensei que fosse ser uma temática mais dark, bem carregada de suspense, de manipulação psicológica, um amor obsessivo, sabe? Pelo fato dele ser psicopata e bipolar, eu pensei que ia ser ruim, mas foi pior do que eu pensava. Vai ter algumas palavras censuradas, tá? Porque pro YouTube não me dá hate, então vai ter algumas palavras censuradas. Mas falando sobre o enredo, novamente, ele tem uma proposta interessante, mas a execução, infelizmente, não funcionou. E vamos às avaliações. O primeiro, para o enredo, eu dei 1 ponto. Infelizmente. Primeiro, é um enredo raso, tá? Raso e, como a pessoa da avaliação comentou, sem consequências. A proposta é de ser um livro dark, um thriller psicológico. De fato, tem cenas muito pesadas. Já começa com uma cena de assassinato muito pesada. Pelo menos eu achei. Só que o livro tem cenas pesadas, muito pesadas. Só que depois começa cenas bobas, sabe? Muito idiotas que não combinam com a proposta do livro. Então isso me fez tirar pontos, infelizmente. Outro aspecto, não desenvolve o lado psicológico do personagem. Cita de que ele é um psicopata bipolar, mas não trabalha esse lado psicológico dele desde quando começou,
quais as possíveis origens, né, disso, se tem casos na família ou não. O enredo é bobo, porque se propõe a ser dark e tem cenas que são muito toscas. Gente, tem hora que me dá assim vergonha alheia. E o final, eu diria que pelo menos teve um final. Falou de que o Draco observa a Raven há anos. Já começa um choque porque o Draco conhece a Raven quando ela é menor de idade, quando ela tem uns 16 anos. Sendo que ele é um cara muito mais velho. Eu acho que ele é uns 15 anos mais velho que a Raven. Então isso já assusta. Porque se ela tinha 16, ele já tava o quê? Nos 30. Sabe? Então tem essa diferença de idade. É muito louco o cara ser completamente maluco, obcecado por uma adolescente. Só que aí ele sequestra ela quando ela tem lá os seus 22 anos. Gente, a cena do sequestro é tão boba, é tão tosca que eu falei, cara, ele não era psicopata? Cadê a psicopatia aqui? Eu não tô vendo. Sabe, uma coisa brega, fubanga. Ele literalmente invade a casa dela, destrói tudo. Aí no quarto dela tem um monte de rosas, pétalas, de flores e vela. E tem tipo assim, escrito: quer viver uma síndrome de Estocolmo comigo? Gente, isso é um pedido de sequestro, sabe? Então é aí que ele sequestra ela. Aí leva ela pra casa dele, que parece uma masmorra. Eu me senti no calabouço. Aos cuidados, leva ela, né, pro calabouço dele. Aos cuidados de 3 capangas, que são como os deuses, são como deuses, de tão lindos que são. Vou deixar as fanarts aparecendo aqui. As fanarts tem no próprio e-book. E eu fico, Brother, what's that? gente, sabe? Eu, infelizmente, me decepcionei muito com esse livro. Porque eu queria mesmo que fosse dark, eu queria que fosse pesado, eu queria crime, sabe? Tipo assim, mostra esse teu amor louco, esse teu amor obsessivo, e o cara é só um grande tosco. Eu fiquei assim, cara, o que é que eu tô lendo, sabe? Só que eu não conseguia largar a leitura, simplesmente. Tem cada... Gente, olha, eu não sei nem o que falar. Sobre a Raven, ela só se interessou amorosamente pelo Draco, sejamos sinceros, por interesse sexual, tá? Porque só depois que eles tiveram relações, ela começou a ver ele como um par romântico. Antes disso, ela ficava, nossa, esse cara é louco, eu preciso fugir daqui, sabe? Eu preciso ter minha vida de volta, porque esse cara é insano. Só que depois que eles têm a relação deles, que é uma cena, ela começa a se apaixonar por ele. E eu fico, querida, isso tudo é fogo. E a melhor amiga dela, gente, a Emily, eu acho, a melhor amiga sabia do sequestro e não fez nada. Por exemplo, chegam pra ela no local de trabalho e fala assim, fala a respeito da Raven, a respeito do Draco, e ela fala assim, aquele cara maluco que sequestrou a minha melhor amiga e tá deixando ela viver em cárcere de privado? Como que tu tem uma melhor amiga? Sabe que ela foi sequestrada por um maluco que tá sendo vigiada por 3 malucos e meio e não faz nada. Mas se eu contar para a polícia ele vai me matar. Minha filha morreu tentando salvar sua amiga. Sabe? Que absurdo. Então, as atitudes dos personagens não têm consequências. Simplesmente. Outra coisa. Vamos lá, por partes. Eu citei 3 pontos aqui para eu falar. Primeiro, todo homem que se aproxima dela é desvivido. Por quê? O Draco, ele tem essa paixão louca pela Raven, um ciúme que ultrapassa todos os limites, sabe? Então, o que acontece? Desde sempre, né, de que ele ficou obcecado por ela, qualquer homem que chegue perto dela, o Draco desvive a pessoa. Alguns até dá pra entender o porquê que ele faz isso. Por exemplo, que tentam agredir ela, que bate nela e tudo mais. Então ele vai lá e se vinga pela Raven. Isso aconteceu com o padrasto dela, aconteceu com a tia dela, né, com a vizinha, enfim, pessoas que fizeram a Raven sofrer, digamos assim. Só que, gente, parece que todo homem que chega na Raven é com o único intuito de ajudar ela.
seja física ou psicologicamente. E isso é revoltante, porque é aí que o Draco vai desvivendo cada vez mais homens. E na cabeça dele, tipo assim, nossa, eu tô salvando ela das injustiças do mundo. Aí já entra uma coisa assim, politicamente correta, sabe? As atitudes. Só que tem uma cena, por exemplo, ele é muito doido da cabeça. Ele deixa ela sair do cárcere de privado com o único intuito de ir trabalhar ou ir para a faculdade. Ainda assim, ele bota vigia atrás dela para estar vigiando cada passo dela. Ela tá no trabalho, ela trabalha numa boate, no bar de uma boate, e o Draco tá lá, vigiando ela. Só que aí, do nada, ele perde ela de vista. E esse homem fica doido, maluco da cabeça, perguntando, cadê a Raven? Né, sai perguntando pra todo mundo. Ele encontra o chefe da Raven e fala assim, cadê a Raven? E o chefe fala, eu não sei. Ele literalmente pega a cabeça do cara, né, tem um balcão aqui, aí o Draco aqui e o chefe aqui. Aí o chefe fala, eu não sei onde tá a Raven. O Draco pega a cabeça do cara e bate no balcão umas 3 vezes e fala, cadê a Raven? Gente, vocês sabem onde é que a menina tava? Ela tava literalmente nos fundos da boate porque ela foi jogar o lixo fora. Aí ele encontra ela lá fora, só que lá fora tem um cara tentando usar dela. Aí chega o Draco, pega o cara com os 3 capangas dele e vai desviver o cara. É uma cena horrível. É de uma crueldade, sabe? Bem feito pro cara também, que tava querendo abusar de mulher. Mas é nesses momentos que tem cenas pesadas, sabe? Cenas de crime. Tem uns 3 crimes que ele comete que foi demais pro meu estômago. Só que o ruim é isso, tipo, não faz sentido todo homem que chega nela é só pra abusar dela, sabe? Teve um cara da faculdade que abraçou a Raven porque ele ficou tão feliz que ele tirou a nota boa que abraçou a menina. De longe o Draco viu, saiu correndo, foi agredir o cara. Agrediu ele, espancou. Olha, tem hora que é demais até para um livro fictício. Outra coisa, quando acontece o hot, coisas acontecem que faz acontecer o hot. O Draco, apesar dele ser doido por ela, ele não quer ter relações com ela até que ela peça, tá? Então, ele não obriga ela a fazer coisas mais 18 com ele. Só que uma situação acontece em de que drogam ele, né? E ele fica animado, porque na bebida tinha coisas pra... Meu botão abriu. Tinha coisas pra deixar ele bem animadinho, se é que me entendem. Então, ele não tava se controlando porque drogaram ele, né? Botaram coisa na bebida dele. Só que a Raven percebe e ela decide ajudar ele. Se é que me entende. E aí é que ele fica doido, né? Tem cenas de hot, não são muitas cenas, mas tem hot. E o hot é explícito, porque quando eu tava lendo, eu bati o olho. Eu tive que passar as páginas pra não ler o hot. Só que depois que termina, tipo, a Raven narra de que, tipo assim, foi 12 horas de hot. Gente, 12 horas de hot. Então são coisas que... Gente, a escrita, eu dei um ponto para a escrita, porque tem muitos erros de escrita, tem erros de concordância, tem escrita típica de Wattpad, sabe? Então, só lendo surto. Agora, para fluidez, eu dei 5 estrelas porque foi um completo surto. Eu li em menos de 24 horas, porque a história era tão absurda que eu não conseguia parar de ler. Os personagens, dei 2 estrelas porque são muito rasos. Falando sobre o lado psicológico, não tratou muito bem. Teve cenas muito mirabolantes. De que ele foi internado em um sanatório. A mãe dele sequestra o próprio filho para internar aquele projeto de gente que ela pariu, que nem ela suporta o filho dela. Não suporta os crimes que o próprio filho comete. E ela já tentou internar, já tentou de tudo, o cara sempre foge. Só que ao invés da autora desenvolver o lado psicológico dele, da psicopatia e da bipolaridade, gente, a autora meteu história de demônio no meio. Ai, que os meus demônios internos estão mandando eu fazer isso. Tal qual Carol Conká
na manhã seguinte que foi eliminada do BBB e foi pra entrevista lá na Ana Maria Braga. Ai, que os meus demônios... Não é assim que funciona, querida. Ou querido, no caso, né, o Draco. De que, ai, que o demônio dos olhos vermelhos mandou matar ele. Ai, que o demônio dos olhos pretos mandou eu ser super protetor com a Raven. Ai, que a minha versão adolescente traumatizada, pipipipopopô. Ele é bipolar, ele tem problema de borderline, transtorno de personalidade, o que é que tá acontecendo? Sabe? Então essas coisas de demônio foi muito mirabolante. Não teve nada a ver com a história, só deixou ela mais tosca ainda e sem mais explicação. Agora, se ela tratasse, tipo assim, lado psicológico, de que ele tem transtorno de personalidade, ele é um fragmentado da vida e tem os momentos de mania e obsessões, e naquele momento ele estava cego por matar pessoas, faria mais sentido. Mas esse negócio de... Eu acho que ela fez isso pra trazer uma coisa mais sombria pra história. Mas só foi tosco mesmo, tá? Então, assim, a avaliação final foi 2,5 estrelas, de acordo com a média, né, da minha avaliação. Esse livro foi um grande surto, gente. Simplesmente um grande surto que eu não consigo nem falar. Se fosse um livro dark, pesado, sabe, eu não criticaria tanto, mas ele tem uma proposta interessante. Mas a execução foi simplesmente tosca e sem consequências. O Draco desvive pessoas como se, sei lá, fosse o mesmo que beber um copo d'água. E não tem consequência nenhuma. Isso que é muito bizarro. Até tem uma cena de que a polícia vai investigar a agressão que teve, não sei o quê. Só que ele fala, não, não fui eu. E a polícia, ah, então tá. Né, a questão da Raven também, porque o Draco agrediu o cara da faculdade, que era colega da Raven. A polícia foi atrás dela pra saber o que aconteceu. Não fui eu. Ah, então tá. Que investigação é essa? Sabe? Aí ele taca fogo nas coisas, ele explode propriedades, agride pessoas, desvive pessoas e não tem nenhuma consequência. A Raven fica cega, né, por esse macho, mas por fogo mesmo que ela tem, e começa a aceitar as coisas e pensar, nossa, mas ele faz isso pro meu bem. Ah, eu acho que nem terapia resolve isso. Então ela acaba se tornando advogada, porque era para isso que ela estava estudando. Tem outra coisa também que é muito mirabolante, gente. Eu achei de uma tosquice que tem os três capangas do Draco. Eu esqueci o nome deles, tá? Eu acho que é Dwayne. Ah, esqueci, não vou nem tentar lembrar. Vou deixar o nome dos personagens passando aqui para vocês. Eles têm, digamos, que um fetiche em pegar a mesma mulher. Então, eles adoram ter relações sexuais com a mesma mulher. E eles estavam tendo uma conversa ali entre eles ao lado da Raven. A Raven fica tipo, eita, que essa conversa tá muito doida. Aí sai, né? Porque ela fica toda atiçada. Ela é virgem, porque enfim, o Draco nunca deixou um cara chegar perto dela. Ela nunca teve relações, mas era o sonho, era meu sonho ter relações com outros homens. E tá, e eles conhecem a melhor amiga da Raven e eles sugerem pra Emily, a melhor amiga, dela ser deles três, dela namorar eles três. Ela fica tipo, isso é uma piada? Eu vou dividir o meu corpo com quem? Segunda e terça é fulano, quarta e quinta é ciclano, sexta e sábado é fulano e domingo é minha folga? E eles falam, ah, se você quiser, você pode ter nós três a qualquer momento, qualquer horário do dia, é só ligar. Tal qual o JK cantando Seven Days a Week, não é mesmo? E ela fica, gente, que absurdo, ela acha que é piada. Aí eles falam assim, transfira, manda pra gente o seu informações bancárias, que cada um de nós, todo mês, vai depositar $50.000 na sua conta. E eu fiquei, olha, até que é um bom negócio. Ai, que horror. Ou seja, ela recebe $150.000 por mês para ser a deusa deles, que é assim que eles chamam ela. Então ela acaba namorando eles. Então sim, vai ter cenas mais 18 com os quatro ao mesmo tempo, né? Enfim, eu não sei
o nível, mas eu acho que a baixaria é grande, porque enfim, eu pulei o hot, não recomendo. Ó, se você for ler, seja mais de 20 anos. Se você tiver mais de 20 anos, é por sua conta e risco. Se você tiver menos de 20, não leia esse livro, tá? Então, assim, eu fiquei um tanto quanto em choque com essa questão de, tipo assim, os três namoram a mesma mulher e eles não têm problema nenhum. E eles fazem de tudo pra menina, pra Emily não terminar com eles. E ela fica, tipo, não é loucura? Três caras lindos e maravilhosos, estarem loucos por mim, querem me namorar ao mesmo tempo e ainda me dar dinheiro pra isso. Ela mesma fica delirando assim. Gente, que absurdo, não é mesmo? E a Raven só aceita, deixa a melhor amiga lá tomar a decisão dela, não se passa na cabeça da Raven falar assim, amiga, não é loucura? Você não acha que é demais também? Se lidar com um macho já é difícil, imagine três, que é doido, tão doido quanto o Draco. Gente, olha, eu saí sequelada dessa leitura. O final, gente, teve uma cena tão mirabolante. Eu vou dar spoiler, então a minutagem vai estar passando aqui na tela. Então, pule para essa minutagem aqui se você não quiser saber desse spoiler. No final do livro, conta de que, enfim, todo mundo se casa e engravida. A Raven se casa com o Draco e engravida, né? Tem uma menina. E a Emily, junto com os três capangas, vão para outro país que legaliza mais de um casamento ao mesmo tempo, né? Ser, enfim, poligamia, sei lá como é que chama. E eles vão lá, se casam em outro país, tem a lua de mel. Só que oficialmente no país que eles moram, ela é casada com o mais velho dos capangas, né? Então no país que eles estão, moram mesmo, ela se casou oficialmente só com um, né? Mas ela na verdade é casada com três. A Emily engravida, ela tem trigêmeos. E cada neném é filho de um deles. Isso é possível? Não, né, gente? Não. Não, é muita loucura. Então ela fica, nossa, quem será que é o pai dos meus filhos? Aí eles fazem o exame de DNA depois que as crianças nascem e descobrem que cada um tem um filho. Tipo, os três filhos são deles, dos três capanga. Como que essa mulher dá conta de três homens ao mesmo tempo? Nossa, é muita loucura. Não, olha. E no final, pelo menos, teve o final. O Draco e a Raven teve dois filhos, uma menina e um menino. Ele que escolheu o sexo dos bebês. Ele falou, não, eu quero uma menina. E nasceu uma menina. Aí ele falou, agora eu quero um menino. Aí foi e fez o menino. Porque ele é tão assim que até isso ele tem poder. Aí ela se torna advogada, o Draco continua com o império dele, que até hoje eu não sei com que diacho ele trabalha. A Emily agora não precisa fazer mais nada, porque os três vão bancar ela sem problema nenhum. Ela só tem que ser a deusa deles, dar o que eles querem, que é o tchaca tchaca na buchaca. Mas eles são muito amorosos com ela, muito cuidadosos. E agora ela vai dar conta dos trigêmeos. Vale a pena ler? Pelo surto, assim, se você quer uma farofa, um livro sem pé nem cabeça, aí vale a pena ler. Agora, se você quer um livro dark, bem desenvolvido, não leia, porque não é isso que você vai ter. E essas foram as minhas leituras de fevereiro. E aí, povo, me conta nos comentários o que vocês acharam das minhas leituras. Foi uma montanha-russa? Eu fui desde o aconchegante ao Leitura de Aquecer o Coração, que foi N de Green Gables, até esse surto que foi Meu Doce Psicopata. Esse livro me sequelou psicologicamente, sabe? Eu vou levar muito tempo para superar os absurdos que eu li nessas páginas. Sério, só lendo para entender. Acho que é isso, gente. Eu fui bem no feeling, assim, apesar de ter escrito o roteiro, né? Mas foi só para me ajudar na linha de raciocínio, que no fim nem linha de raciocínio teve. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, por favor. Esse vídeo é um pouquinho de trabalho para gravar. E é isso, curte aqui embaixo se você gostou do vídeo. Comenta também o que você achou dessas leituras, se você já leu algum desses livros. Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou de cada um. E compartilha esse vídeo para amigos leitores,
tá? Para eles surtarem junto comigo, junto com a gente, a respeito desses livros. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar vídeo novo, tá? E me segue também lá na Twitch, onde eu faço lives de foco e produtividade de segunda a sexta, no período de 8 da manhã até 2 horas da tarde. Então lá a gente foca juntos, a gente trabalha, estuda, a gente lê, a gente conversa também, né? Tem um bate-papo ali nos intervalos. A gente faz react de vídeos, principalmente de unboxings, porque a gente ama ver vídeo de unboxing de livros lá no canal da Twitch. Me segue também no Instagram, porque lá nos stories eu posto o cronograma de lives. Tem também o link do meu servidor do Discord para você entrar e ficar por dentro sempre que tiver live, os dias de live, horários. Sempre que sai vídeo novo aqui no canal, o Discord também notifica. Então é nessas redes que você pode me encontrar, tanto aqui no YouTube, na Twitch, no Instagram, no Discord também. Se quiser me mandar uma DM, uma mensagem privada no Instagram ou no Discord, fique à vontade, tá? Responderei assim que eu ver a mensagem. Se eu não responder foi porque eu não vi a mensagem. O que mais? Acho que é só, gente. Então vamos nos despedindo por aqui, porque esse vídeo acho que já tem 1 hora. Tem 2 horas de gravação. Acho que o vídeo editado vai ficar 1 hora. Então um beijo. Obrigada pela companhia de vocês e por me ouvirem até aqui os meus surtos das leituras. Então a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!